Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns, nosso sexto encontro. Quanto material, não é mesmo? Para nossa reflexão, a leitura mais cuidadosa, mais minuciosa aí da página de rosto, da introdução do Livro dos Médiuns, trouxe para a gente, eu agora me recordo, de que classicamente, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, acabamos fazendo referência entre diversas partes do Livro dos Espíritos e as obras da codificação. É bem conhecida a relação entre a parte primeira do Livro dos Espíritos, as causas primárias, e a obra A Gênese. É sem dúvida alguma a segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulada Mundo Espírita ou dos Espíritos, tem seu desdobramento na obra O Livro dos Médiuns. Parece que quando a gente leu lá o sumário da obra, ou seja, a relação dos capítulos, isso se faz mais evidente. Então eu chamo que você dê uma lida ali no sumário, né, para você ver isso. Então o que você acha é que não é por aqui, né, já aqui na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec sugere, na verdade, e ele recomenda mesmo, que se tenha o conhecimento do Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Muitas das propostas de compreensão do Livro dos Médiuns, sem o conhecimento anterior do Livro dos Espíritos, né, que a gente vai ver, ele se torna, não diria assim, incompreensível, mas ao leitor faltaria ali a percepção do que Kardec realmente quis dizer com aquela recomendação. Por exemplo, recordando aqui, né, o sumário do Livro dos Médiuns, nós encontramos a parte onde são tratadas as evocações e das perguntas que se podem fazer aos espíritos e da identidade dos espíritos, que são os capítulos, se eu não me recordo aqui, são os capítulos 24, 25 e 26. Dentro do que estávamos falando, por exemplo, a leitura desses capítulos, sem o conhecimento da escala espírita, tratado lá do Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, elas realmente não ficariam dentro daquilo que Kardec espera do leitor com o Livro dos Médiuns. Então a gente está vendo como a gente necessita ali estudar o Livro dos Espíritos, e certamente nós sempre nos recordamos também quando Kardec estuda na segunda parte de O Livro dos Espíritos, o capítulo 8, que trata da emancipação da alma, quando ele estuda os diversos momentos do chamado transe, ou crise, ou afastamento entre o perispírito e o corpo carnal. E ali ele estuda sobre a designação de sono e sonhos, os estados de letargia, catalepsia, sonambulismo, o êxtase, a segunda vista. E nós vamos vendo ali os fundamentos, né, nesse estudo, para compreendermos os diversos fenômenos mediúnicos, né, que surgem naturalmente e espontaneamente da possibilidade mais ou menos acentuada do afastamento entre o perispírito e o corpo carnal. À medida que o sensório do corpo carnal, nós vamos ver isso, vai diminuindo a possibilidade da percepção, e o sensório do corpo perispiritual vai alargando a percepção do mundo invisível. E dessa maneira, muitos médiuns, né, quando retornam do estado mediúnico, dizem ter dificuldade, né, de se recordar do que viveram. É certo, é fato. O registro foi feito com o sensório do corpo perispiritual, e pouca lembrança pode haver no cérebro carnal. E, consequentemente, né, nós vamos ver que é pelas pessoas que presenciam o fenômeno que o médium, né, muitas vezes se inteira
das revelações e surgiram através deles. Também da mesma forma, é um estado, às vezes, de confusão no início das primeiras manifestações mediúnicas. O fato do médium perceber simultaneamente o mundo corporal e o mundo invisível. E isso deixa inseguro sobre o fato de estou mesmo mediunizado? O médium se questiona, né? Será que eu estou mesmo mediunizado? Até que ele compreenda que necessariamente não precisa ser levado aos graus extremos de transe pelo espírito comunicante para a percepção da ideia que ele deve transmitir no mundo em que ele se encontra. Mas são tantas nuances, eu penso dessa forma, que acho que inclusive essa segunda parte do livro dos Espíritos é que vai colaborar, vamos dizer assim, para que se amane no médium aquilo que Kardec considera ser a segunda maior dificuldade do exercício mediúnico. Qual é essa, né? Na primeira, ele reserva um capítulo só para isso, que é a obsessão, que é a presença perturbadora dos espíritos junto ao fenômeno e junto até a vivência dos médiuns. E a segunda, que é a distinção do que é meu e o que é dizer dos espíritos que estão com a gente. Então, já tinha visto lá nas nossas aulas, acho que nossos encontros anteriores, dentro da nossa mente, uma mistura com os nossos pensamentos, já que estão a possibilidade natural do humano encarnado. Então, é dessa segunda parte do livro dos Espíritos, com o desenvolvimento de todas essas ideias, né, que nós vamos vendo, acerca das possibilidades anímicas, seja da própria alma, do médium, né? Essas possibilidades anímicas é a própria alma do médium, os estados de trânsito do desdobramento. O restante é dupla vista, é a letargia, e vai colaborar levando o médium recursos que vão ajudá-lo, ao menos ter um pouco mais de certeza acerca do que é realmente fruto do seu próprio pensamento e do que é realmente produto da sua, como eu posso dizer aí para você, da sua percepção, do pensamento dos desencarnados. Então acho que vai colaborar, a título de curiosidade, como é sabido, que Kardec, durante cerca de 30 anos, se dedicou ao estudo do magnetismo. Muito naturalmente, ele transferiu essas vivências dele para o próprio Livro dos Espíritos. Esse assunto da emancipação da alma, que é um assunto da ciência, né? Da ciência do magnetismo, vai dar a pergunta 406 e se estende por mais de 50 perguntas do Livro dos Espíritos. E é o assunto que Kardec mais se demora a estudar no Livro dos Espíritos. É aquele que ele propõe mais perguntas aos espíritos, né? Kardec pergunta muito aos espíritos sobre isso. E também a nossa apreciação, que mais se retiram compreensões que vão ser úteis aqui para a compreensão do Livro dos Médiuns, particularmente aquele capítulo 4 da segunda parte, quando se começa a estudar a teoria das manifestações físicas, assim como o capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, quando as revelações dos espíritos sobre a existência do fluido cósmico universal, né? Quando dessas revelações veio trazer o primeiro ponto de entendimento da universalidade dos fenômenos. E lá no capítulo 18, fala dos cuidados com a saúde do médium e dos inconvenientes e perigos da mediunidade, que foi um assunto extensamente discutido por magnetizadores. Então estará presente no Livro dos Espíritos, dessa segunda parte,
também o papel do médium, né? Também o papel de um médium nas comunicações espíritas, já que se trata da influência do espírito pessoal do médium na produção mediúnica. E ainda, gente, teremos essa influência no meio da influência moral do médium, na parte das evocações, já que o ambiente é magnetizado pelas preces, pelos fluidos, pelos pensamentos, vai ter um papel preponderante, né, nas presenças dos espíritos. Enfim, sem nenhuma dúvida, esse material no Livro dos Espíritos é a ser aproveitado na leitura do Livro dos Médiuns. É muito denso esse material no Livro dos Espíritos e a gente tem que aproveitar aqui, gente, no Livro dos Médiuns. Então, os bons espíritos que ditaram Allan Kardec, as obras ou os temas que foram por ele organizados em obras, nos deixam ensinamentos, muitos ensinamentos, que nos permitem mesmo, presenciando fenômenos mediúnicos que não foram vistos pelo codificador, compreender o possível mecanismo, né? Possível mecanismo envolvido. E podemos tirar aí as conclusões, convidando a todos, gente, todos nós, prezados amigos que estão aqui conosco, a permanecerem aqui no estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então vamos lá ao estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Bons estudos, gente!